ter um saco desse tamanho aqui para menos 25 graus, né, por exemplo. Só que isso não existe. Né? Então, quando a gente está falando, uma coisa é o seguinte, é um isolante de EVA que vai se comportar mais ou menos igual aquele isolante inflável, na realidade, em termos de isolamento térmico, de conforto térmico, esse daqui vai ser melhor do que o inflável, né? E aí eu entro depois nesse assunto rapidamente, mas se a gente for comparar, vai ser mais ou menos próximo. Então eu estou falando basicamente do volume e do preço deles. Mas esse saco de dormir aqui, o Dreamlight 500, ele é um saco de dormir de verão. É um saco de dormir para a faixa de temperatura aí de 13 graus, mais ou menos. Já esse aqui, que é o Orbit menos 5, é um saco para menos 5 graus, temperatura de conforto dele. Então, assim, existe uma diferença. Se eu vou acampar na praia, eu posso até levar esse, vou dormir com uma manta, vou nem usar praticamente. Mas eu não vou levar esse aqui para montanha, para, sei lá, acampar no inverno, fazer a travessia da Serra Fina ou coisa que vale. Mas o Liner, ele consegue levar quanto tempo? Esse aqui é muito pouco, porque ele quase não tem enchimento. O Liner, como esse aqui, o Thermolite, esse Liner vermelhinho que eu estava aqui, aquele ali que é o Extreme, ele vai ampliar a faixa de temperatura em até 15 graus, aquele ali. Só que em até 15 graus, eu quero dizer 15 graus, ele tem que ser usado para ampliar a faixa de temperatura com um saco de dormir. E esses 15 graus vão ser só com sacos de dormir potentes, tipo um desse daqui. E aí você tem o quê? Você tem um enchimento grosso desse saco de dormir, e aí você tem um liner dentro. Num desse aqui, de 13 graus, ele não vai somar com os outros 15, ou diminuir dos outros 15 e dar 0 graus, suportar 0 graus. Não vai. Por quê? Porque o enchimento do saco principal, que é esse aqui, ele é muito fino. Ele é super fininho, dá pra ver pelo tamanho dele, né? Ele é muito fino, e ele de fato não suporta uma temperatura. Por isso que é um saco de dormir de verão. Quem gosta muito é o pessoal de Caminho de Santiago de Compostela. Mas ele usa o saco de dormir como o quê? Como uma roupa de cama, cobertor, etc. Então é muito mais O seu é de quanto? O meu é o Astro Pro 400, ele é para menos 4. Ele é primo desse. Fica mais ou menos esse tamanho. Mais ou menos a mesma faixa. Só que ele é muito mais compacto do que esse, porque o meu é de pluma. Esse aqui é de fibra sintética. Então, fibra sintética ele é muito menos compactável. Mas por que eu peguei os sacos de dormir? Para explicar uma coisa muito importante. Quem já fez o workshop de saco de dormir ouviu falar 2 horas só sobre saco de dormir. E tem mais assunto do que isso. Quando a gente fala de saco de dormir, existem várias coisas que a gente entra em detalhes, desde construção, tipo de enchimento. A própria pluma, você tem tipos diferentes, você tem 2 métricas importantes para definir se a pluma é boa ou não é, ou se faz sentido você ter um saco de pluma ou não nessas condições. Porque acontece muito, você tem marcas aí mais simples vendendo jaqueta de pluma, saco de pluma, você vai ver, a composição da pluma é tão ruim que era mais barato você ter comprado um de fibra sintética, né? Porque você está levando só os malefícios da pluma. Mas eu já falo sobre isso rapidamente. Mas o ponto importante no saco de dormir é o seguinte, você entender como você escolhe o saco de dormir pela faixa de temperatura dele. Um saco de dormir, como o caso da Deuter, ele segue uma norma europeia que virou agora em 2016 uma norma ISO, né, que vai ser internacional e não só europeia, mas a norma europeia é a EN 13537, a N de European Norm, o número é 13537 de 2002, essa norma não foi criada. Ela vai definir, dentre outras coisas, as faixas de temperatura para um saco de dormir. E a norma define 3 faixas de temperatura. A temperatura de conforto, a temperatura limite e a temperatura extrema. As pessoas acabam comprando ainda muito saco de dormir olhando a temperatura extrema, porque acha que é o extremo inferior no qual de repente vai aguentar. E na verdade não. A temperatura extrema, na norma, ela é definida como temperatura de risco. É a temperatura na qual, no caso ela vai definir como uma mulher, vai sobreviver por até 6 horas, após 6 horas corre o risco de hipotermia e pode levar à morte. A pessoa vai estar em posição fetal para minimizar a perda de calor e está usando o saco de dormir como um saco de emergência. Então essa é, de forma resumida, a definição da norma para temperatura extrema. Então aí já vem o grande problema da gente comprar um saco pensando em temperatura extrema. Não, isso é uma referência apenas, que a partir dali vai ser a pior noite da sua vida, a partir dali você vai entrar pelo cano de fato. Vai entrar numa fria, na verdade, melhor que entrar pelo cano. Como é que a gente tem que escolher o saco de dormir? Pela temperatura de conforto ou pela temperatura limite. Se você é mulher, pela temperatura de conforto. Se você é homem, pela temperatura limite. Por quê? Porque existe diferença entre homem e mulher.
apesar das pessoas dizerem que não, mas existe. O metabolismo é diferente. Então, você tem uma diferença de mais ou menos 5 graus de metabolismo de diferença. E por que o metabolismo é importante? Porque o saco de dormir ele não gera calor. A gente é que gera calor, aquece o ar dentro do saco de dormir, que está dentro do enchimento do saco de dormir, e aí a gente cria aquele microclima para conseguir dormir à noite tranquilamente. Então, como o metabolismo do homem e da mulher são diferentes, isso obviamente a gente está falando de estatística. Vai ter a mulher que sente mais calor do que o homem? Claro que vai, mas estatisticamente a mulher gera menos calor, produz menos calor do que o homem. Então você tem essas duas faixas. Então, se você é mulher, você vai ter que comprar o saco de dormir pela temperatura de conforto. Se você é homem, pela temperatura limite, que é a segunda temperatura. Então esse aqui, por exemplo, a temperatura de conforto 0 graus, temperatura limite menos 5 graus. Então, para mim, eu posso para um lugar de menos 5. Para você, 0 graus. Então, eu tenho esse aqui, Astro Pro 400. Da minha esposa é o Astro Pro 600. Ou seja, ele é mais potente. Para uma mesma faixa de temperatura, eu vou para o mesmo lugar que ela. O saco dela é mais potente do que o meu. Bom, então, o saco de dormir, temperatura de conforto, a norma vai dizer que é para uma mulher padrão, que tem 25 anos, 1,60 m e 60 kg. Então, o que ele fez ali? Ele definiu duas coisas. Na idade, ele definiu uma faixa metabólica. Tá? Então, a gente sabe que quanto mais velho a gente fica, o metabolismo tende a diminuir, a gente vai sentir mais frio, vai produzir menos calor. Então, a norma também é uma referência. A gente precisa ter a experiência, que é o ideal, que a gente tenha a experiência para entender que eu sou mais friorento, sou mais calorento, ou eu vou usar outras coisas junto com o saco de dormir. Ou seja, a norma não quer dizer que eu sou mulher, então eu vou para a faixa de temperatura de 0 grau, vou comprar esse saco, vai servir para mim. Não, pode ser que eu passe frio. Por quê? Porque eu estou ou fora de forma, ou estou acima do peso, ou eu sou mais friorenta, ou eu já estou mais velho e o meu metabolismo não está tão acelerado. Ou seja, você tem várias variáveis, ficou feio isso, mas você tem, enfim, inúmeras variáveis que vão afetar ali a compra do seu saco, ou o uso do seu saco de dormir.